Crônica de Brasília, com Sérgio Amaral. São 9h02. Bom dia, Sérgio Amaral. Bom dia, Eduardo, Thaís e todo mundo que está com a gente aqui no Gente. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Nós já demos uma passada a respeito da decisão ou da não decisão do Exército no caso do general Pazuello, mas obviamente que aí de Brasília você tem não só uma visão, como uma audição daquilo que está acontecendo nos bastidores, Sérgio. Olha, Edu, se os militares e o presidente, se eles estivessem assim num jogo de futebol, né, o placar agora ficou empatado, né? Porque naquela crise de 2 meses atrás, quando o presidente mudou o ministro da Defesa e os comandantes das 3 forças, os militares, sobretudo do Exército, né, de certa forma, eles enquadraram o presidente, né? O Bolsonaro queria colocar no comando um general mais novo e a cúpula não aceitou. O presidente teve que engolir e acabou indicando o general Paulo Sérgio Nogueira, 1-0 para os militares. Agora está 1-1, só que o gol de empate veio assim com requintes de crueldade, né? Com o atacante entrando com bola e tudo. Lembra do filme Querida Encolhi as Crianças? Agora foi o Querida Encolhi os Generais, viu, Edu? Porque, olha, saíram apequenados desse episódio o general Braga Neto, ministro da Defesa, que dentro das Forças Armadas já está sendo chamado de novo Pazuello, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aquela coisa. E saiu apequenado também o general Paulo Sérgio, que para evitar um novo confronto com o presidente, ele capitulou, se rendeu, né? A gente sabe que a maioria do alto comando, da alta cúpula do Exército, queria uma punição, nem que fosse a punição mais branda, que seria uma advertência, porque eles dizem o seguinte: olha, advertir um sargento é uma coisa, advertir um general é outra. Isso teria peso para manter a hierarquia nos quartéis, né? E ele capitulou, se rendeu. Isso não foi visto com, vamos dizer, com bons olhos junto às cúpulas, tanto do Exército como da Aeronáutica e da Marinha, viu? A situação não está muito legal no meio militar, não, Eduardo. Você sabe, Sérgio, que a gente ouviu agora um pouquinho aqui no Jornal Gente, o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Ele foi um civil que comandou as forças militares no Brasil. E o ex-ministro Aldo Rebelo é sempre uma pessoa muito conscienciosa, muito tranquila. O tom dele me chamou a atenção, porque ele estava muito exaltado em relação a falar, a expressar a preocupação dele sobre essa semente plantada pela decisão do comando do Exército de não aplicar nenhum tipo de punição ao general Pazuello, dizendo que já vimos isso em outros momentos nas Forças Armadas, em que tenentes não respeitavam generais, que isso vai criar a possibilidade de que todas as forças políticas coloquem ali os seus olhos e as suas garras no Exército, porque evidentemente não existe apenas uma linha, tem muita gente interessada nisso. Ele fez um alerta aqui dos mais graves. O que eu queria te perguntar é o seguinte: você vê, pelo que conversou, pelo que apurou em Brasília, que esse episódio se esgota agora ou pode haver algum tipo de desdobramento depois que a cúpula do Exército disse que não puniria o general Pazuello? Olha, existe uma torcida muito grande para que o episódio se esgote agora. Mas assim como vocês fizeram a entrevista agora há pouco com o ministro Aldo Rebelo, eu havia conversado com ele por telefone antes da decisão, havia conversado com o outro ex-ministro, Raul Jungmann, com o ex-ministro Nelson Jobim, e a opinião unânime, né, dos três era que a cúpula do Exército só tinha duas alternativas: ou punir, porque a não punição poderia ser muito perigosa, justamente por isso que você fala. E não só isso que você falou, né, que o Aldo Rebelo disse também, a gente tem que lembrar que o vice-presidente Hamilton Mourão, que é general da reserva, disse há poucos dias, né, que precisava de ter punição, aliás, sob o Sérgio, risco de haver uma anarquia, né? Sim, pois não? A gente tem aqui o que disse o general Mourão, vou colocar. A regra tem que ser aplicada para evitar que a anarquia se instaure dentro das forças. Evitar que a anarquia se instale dentro das forças foi o que disse o general Mourão, que parece que cada vez é menos ouvido dentro do Palácio do Planalto, né, Sérgio? Assim, isso já há muito tempo, inclusive ele próprio já externou, ele já sabe que
Ele não estará na chapa, na campanha presidencial do ano que vem, e ele mesmo já expressou isso, né, que está cada vez mais escanteado nas principais decisões, né? Agora, chamou a atenção também, né, Thaís, que alguns militares mais alinhados com o presidente ainda tentam explicar que um oficial não pode participar de ato político sem que esteja autorizado. E, nesse caso, mais do que autorizado, o Pazuello foi convidado pelo presidente, né, que é o comandante-chefe das Forças Armadas. Agora, é uma explicação assim, meio que remendo, né, Thaís, da explicação do próprio Pazuello, que disse que aquele evento do Rio não foi um ato político, porque o presidente não está afiliado a nenhum partido. Então, ficou mal para o Exército, ficou mal para o comandante, ficou mal para o ministro da Defesa, né? Então, eu vou lembrar de novo do ex-ministro Raul Jungmann. Ele acha que está passando da hora, se aprovar no Congresso logo, aquele projeto de lei que cria o Estado Democrático de Direito e acaba com a Lei de Segurança Nacional, né? Que também é uma lei que, já caquética, né? Ainda está servindo para criar aí alguns problemas justamente com aquilo que a gente sempre lembra, né? Na edição do ato institucional número 5, o AI-5, famigerado, o então vice-presidente Pedro Aleixo foi o único que discordava daquela decisão, disse que, olha, o perigo está no guarda da esquina. E a gente está vendo isso agora, né? No interior de Goiás. Um militar qualquer, um PM, achou que uma frase, uma faixa de um cidadão reclamando do presidente da República deveria ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional. E é aí que está o perigo. E eu ainda, se vocês me permitem, mais um tempinho, Claro. eu ainda vou além numa coisinha. Muita gente, principalmente da oposição dentro do Congresso, né, disse que o governo estava tentando dominar tudo, dominar os órgãos de controle. Começou mudando e dominando o COAF, principalmente por questões familiares. Depois, dominando a Receita Federal. Depois, indicando um procurador-geral da República ultra mega alinhado com o presidente. Depois, dominando a Polícia Federal. Agora, a gente lembra o seguinte, que tudo isso aí dominando a cúpula, né? O corpo funcional desses órgãos continua fazendo o trabalho que tem que ser feito. Agora, as cabeças, as direções, a oposição diz que está tudo dominado. E agora, será que as Forças Armadas estão dominadas também? O que se espera é que as Forças Armadas continuem como instituições de Estado e não de governo, né? O Sérgio Amaral é chefe de jornalismo da Band em Brasília e toda sexta-feira, nesse horário, está conosco no Jornal Gente, fazendo uma amarração do que mais importante aconteceu na semana e dessa vez com essa notícia da noite de ontem a respeito da não punição do general Pazuello. Olha, boa sexta, bom fim de semana para você, viu, Sérgio? Obrigado para vocês também, tudo de bom e para todo mundo que está com a gente aqui no Gente.